Bom, pessoal, acabou de sair o caderno de questões aqui da prova da Unicamp 2023, primeira fase. Então, vou fazer aqui a resolução da prova, né? Um comentário de cada uma das questões. Só lembrando que a descrição aqui do vídeo você tem o link para baixar a prova lá no site da Convest e muito provavelmente daqui a uns dias ou quando você já estiver vendo esse vídeo futuramente, você vai ter ali também o gabarito oficial da Convest para todas as questões. Então, vamos pegar aqui a prova de história. Começa na questão 53, tá? Então aqui nós temos a imagem, né? Vamos olhar aqui, ó. Vespúcio descobre a América, gravura de Jan van der Stra, um autor holandês, cerca de 1540, ou seja, já bem aqui no início, né, do período de colonização, uma pintura do século XVI. Nós temos aqui embarcações europeias, o Américo Vespúcio, né, de pé com um estandarte aqui que tem uma cruz na ponta, né, na mão dele dá para ver que tem um astrolábio. Aí você tem uma mulher nua, né, que a gente vai tomar que é uma nativa. Aqui ao fundo você tem um grupo de indígenas numa fogueira. Aí você tem a natureza, animais, né? Ela está em cima ali de uma rede, né? Então vamos olhar aqui o texto, né? E as alternativas, né? As gravuras eram um importante e significativo meio de comunicação nas sociedades europeias. Os ecos do Novo Mundo chegavam à Europa rapidamente pelas mãos daqueles que nunca tinham pisado no continente recém-descoberto. Olha que interessante. É sinal que essas gravuras elas eram elaboradas por pessoas que não necessariamente tinham vindo à América. Então faziam isso com base no quê? Relatos nas crônicas, relatos de viagem, né? Vamos lá. Adaptado de Tash, Flávia Galli, a construção visual da América em gravuras, códigos e percepção de suas transformações. Tá. A partir da leitura da imagem e do texto acima, que versam ambos sobre a construção visual em gravuras da América do início da Era Moderna, é correto afirmar que, alternativa A gravura traz elementos greco-romanos para representar a descoberta do Novo Mundo. Nela, o continente foi simbolizado pela paisagem típica da América e pela presença de Américo Vespúcio. Mas vamos voltar aqui. Cadê elementos greco-romanos aqui? Não tem nada de elementos greco-romanos aqui. Então, a alternativa A já podemos descartar. B. O código visual da gravura, produzido em um contexto medieval, traz o encontro de Américo Vespúcio com as terras americanas, representado pelos artefatos europeus, como, por exemplo, a rede. Bom, primeiro, a rede é algo da cultura indígena, não é um artefato europeu. Outra coisa importante aqui é que está falando do contexto medieval, mas no enunciado já está dizendo ali que é uma obra produzida na Idade Moderna. Então, um anacronismo, né? C. A gravura alude ao encontro entre Américo Vespúcio e a América, representados na imagem, pelo navegador e pela indígena nua. Sim, ele é o europeu, a indígena ali é a América. Essa representação resultava dos relatos escritos sobre o Novo Mundo e da tradição imagética europeia. Porque lembra lá no texto que ela fala, né, a autora fala que foram produzidas por pessoas que nunca botaram os pés na América, ou seja, pelos relatos de viagem. Então tá certo aqui a C, né? D. A gravura usa elementos visuais da cultura europeia para apresentar a Europa como detentora de civilidade e a América indígena grotesca, armada e opositora aos domínios europeus. Só que aqui na imagem não mostra um confronto. Então não dá para dizer que ela está armada para resistir aos europeus. Embora aqui na árvore, né, tem aqui um porrete, né, mas não mostra uma relação de conflito. Então, aqui na questão 57, alternativa C, né? Deve ser a que você marcou aí, espero, na sua prova, né? 58. As estimativas sobre a população de Palmares no século XVII oscilavam entre 5 e 20 mil pessoas. A crônica abaixo de 1678 descreve o território palmariano. Reconhece-se todos obedientes a um que se chama Ganja Zumba, quer dizer grande senhor.
E este tem por ser o rei, senhor de todos, os mais, assim, naturais dos palmares, como vindos de fora. Habita sua cidade real, que chamam o Macaco. Essa é a metrópole entre as mais cidades e povoações. Está fortificada, toda em cerco de pau a pique, com torneiras abertas. Vamos ver, continua para cá, não gosto muito disso, né? Mas para ataque e defesa. E pela parte de fora toda se semeia de estepes de ferro e buracos no chão. Ocupa essa cidade dilatado espaço, forma-se mais de 1.500 casas. A segunda cidade se chama Zirbupira. Essa habita o irmão do rei que se chama Ozona. É fortificada de madeira e pedras, compreende mais de 800 casas. Das mais cidades e povoações darei notícia quando lhe referir as ruínas. Então vamos lá, olha que interessante, ele está falando que no ambiente de Palmares existem várias cidades, ou seja, olha que complexo, e são grandes, 1.500, 800 casas, se a gente pensar no contexto do Brasil colonial, é muito maior que várias das vilas coloniais. Agora, olha no final, né, das demais povoações darei notícia quando lhe referir as ruínas. Olha que coisa, ele já está falando da destruição, né? Manuscrito da livraria Guerra contra Palmares, manuscrito de 1687. Sobre a organização do espaço palmariano, é correto afirmar que, vamos lá. Os negros que fugiram para Palmares ocuparam os espaços urbanos das vilas coloniais da Serra da Barriga. Essas vilas tinham sido abandonadas por Portugal durante as guerras de expulsão de Pernambuco dos holandeses. Não, ele não está se referindo a vilas coloniais portuguesas que foram ocupadas, né? Ele está falando de povoamentos estabelecidos por essas populações. Então é um pouco diferente. O que convencionou chamar de Quilombo dos Palmares era uma rede de povoações fortificadas formadas por centenas de casas interligadas por meio de um sistema político influenciado por lógicas culturais africanas. Olha aí. Ele está falando do rei, do irmão do rei, dos vínculos entre essas povoações, que elas eram fortificadas, que elas tinham muitas casas. Acho que temos aqui a alternativa B como correta, hein? As povoações que construíram Palmares se originaram da estrutura urbanística construída por Nassau. Não, porque Nassau vai usar ali Olinda, Recife, né? Então não. Partir da racionalidade holandesa na época da luta pelo domínio do açúcar. Não, também não. E repara aqui, ó, uma dica que eu sempre dou para os alunos. Repara que o item C e o item A, eles falam da mesma coisa, que os habitantes de Palmares se usaram de estruturas anteriores construídas pelos colonizadores europeus. Então, acabaria ali, tudo bem que tem umas especificidades, né? O item A fala de portugueses, o B dos holandeses, o C dos holandeses, mas de novo volta na mesma ideia, né? A maioria da população negra que vivia nos mocambos de Palmares no século XVII era crioula, ou seja, nascida no Brasil, e combinava a influência e organização política de Angola e das redes urbanas litorâneas e europeias de Pernambuco. Não, ele no texto não cita essa questão de se eles eram nascidos aqui ou se eles eram africanos, mas no texto dá muito a entender que são africanos, né, pelo uso das línguas e tal. E ele não fala dessa interação com a rede europeia, né? Então aqui, questão 58, alternativa B, tá? E aqui na 59, aí eu já vou começar a dar um puxão de orelha nos meus alunos específicos que assistirem aqui esse vídeo. Falei desse livro mais de uma vez em sala de aula, por quê? Porque este livro já apareceu citado em questão da Unicamp não faz muito tempo, né? No livro A Invenção dos Direitos Humanos, a historiadora Lynn Hunt nomeou 2 mecanismos de transformação da França em fins do século XVIII. O primeiro seria a popularização dos chamados romances epistolares, cartas enviadas pelas protagonistas discorrem sobre as emoções humanas para os leitores, né? Epistolar é por carta, tá? As lutas das personagens Clarissa e Pamela, descritas por Samuel Richards, ou as questões de Julia, personagem de Jean-Jacques Rousseau, fizeram com que os leitores reconhecessem a legitimidade de seus desejos e de suas vivências. Outro mecanismo de transformação social foi a campanha contra a tortura, marcada por uma nova visão do corpo.
Para Hunt, ler relatos de tortura e romances epistolares ajudou a mudar o foro íntimo de cada um e teve repercussão política. Sim, a Lynn Hunt ela considera que a noção de direitos humanos, embora a gente só use o termo no século XX, ela vem do iluminismo, quando você estabelece a ideia de que existem direitos inalienáveis que permeiam todos os seres humanos, ou seja, são direitos humanos. A gente só vai renomear isso como direitos humanos, né, e consagrar esse formato no século XX. Considerando o texto acima o contexto histórico, assinale a alternativa correta sobre direitos humanos. Olha lá, né? A. O nascimento dos direitos humanos ligou-se ao aparecimento do sentimento de empatia entre diferentes sujeitos sociais, independentemente de sua condição social, como se podia ver nos romances epistolares. Isso influenciou os preceitos de liberdade individual e de igualdade social. Pode ser. Porque olha só, ler relatos, essa parte que é importante, né? Ler relatos de tortura e romances epistolares ajudou a moldar o foro íntimo de cada um. Por quê? Porque aqui ele vai falar. Essa coisa da empatia não tá ruim, não. Pode ser. Tá? Mas vamos ver as outras. Questão que vai ser difícil. Conhecidas através dos romances policiais editados pela imprensa revolucionária francesa, as personagens literárias femininas subalternas ganham importância ao se oporem à tortura, defendida pelo terceiro estado nos debates sobre direitos humanos. Bom, mas não são romances policiais, né? Romance policial é outra categoria, outra vertente, né? Então, se tem B aqui, deixaria para lá. Vamos ver aqui, C, embaixo aqui da minha imagem. O nascimento dos direitos humanos envolveu a contestação pela imprensa francesa da tortura como prática de obtenção de testemunho como castigo. Boa. Porque olha só, aqui ela vai falar, ó, foi a campanha contra a tortura, pode ter sido pela imprensa, né? Isso se deveu ao fato de que a tortura feria a concepção cristã de corpo, defendida pela Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Mas a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão não parte de uma concepção cristã, é de uma concepção iluminista, não é religiosa, né? Ao afirmar que todos são iguais perante a lei e que todos gozam dos mesmos direitos, independente de sua origem social ou nascimento, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão defendia o cidadão passivo, indiferente à violência e à humilhação da convivência cotidiana. Não, ele não é indiferente. E aqui vamos falar de um termo aqui, né? Então, ó, essa questão aqui eu iria, né, de alternativa A, porque remete bem aqui ao texto, inclusive. E por conta de uma coisa aqui na alternativa D. Vou chamar atenção para um detalhe. Cidadão passivo, no caso da Revolução Francesa, são os indivíduos que não têm direito a voto. Por quê? Porque a Revolução Francesa não vai dar voto universal num primeiro momento, né? Então haveriam os cidadãos ativos, que eram aqueles que tinham direito de participação política, e os cidadãos passivos, que eram aqueles que deveriam se submeter às leis, mas não poderiam participar da sua elaboração, tá? Então não é disso também que se trata aqui a questão, mas muito interessante o tema aqui, como foi abordado, né? Vamos aqui para a questão 60, que essa também eu vou chamar atenção, né? Inclusive tem uma aula aqui no canal sobre marcos de fundação e refundação do Brasil, em que aparece as duas imagens aqui, ó, que legal, ó. Primeira missa no Brasil, independência ou morte. Mas eu ainda não li as alternativas, vamos ver aqui junto. Observe abaixo duas pinturas históricas oitocentistas que se tornaram cânones visuais da história do Brasil e que são acionados, por exemplo, nas comemorações do bicentenário da independência, que era a grande efeméride deste ano, né? Então, a primeira missa do Brasil, que retoma ali a carta do Pero Vaz Caminha, ó, de novo, dialoga com a primeira questão. É uma imagem da América do descobrimento feita já séculos depois, baseado numa crônica, né, num registro de viagem. E aqui, né,
do Pedro Américo, né, o quadro da Independência, né, do Grito do Ipiranga, que é uma construção, né, histórica, romantizada, né, da exaltação ali da figura do Dom Pedro I. Então vamos lá, a partir de seus conhecimentos, assinale a alternativa correta a respeito da produção do passado histórico. As duas telas encenam dois fatos históricos fundamentais da memória nacional: o descobrimento do Brasil e a fundação da nação independente. Ok. Inseridas no panteão histórico nacional, elas valorizam a história global e a Europa. Essa segunda parte aqui, confuso, né? Porque, vamos lá, você até pode dizer isso mais da primeira, né? Mas aqui na segunda, na independência, você está rompendo com a Europa, né? Então, vamos ver as outras. Prática do ideário nacionalista oitocentista no século XIX, a celebração da pintura histórica dos fatos nacionais estava associada à produção, do ponto de vista dos trabalhadores relatados na tela, uma visão de passado da nação. Do ponto de vista dos trabalhadores retratados, mas não, você não está retratando trabalhadores, né? Você está retratando personagens que você considera simbólico, né? Os pais da nação, esse tipo de coisa, né? Então, não, vamos ver as outras alternativas, ó. Aqui a C e a D, deixa eu mudar de lado aqui. Celebrar eventos do passado foi estratégico para as identidades coloniais criadas no século XIX. Assim, pertencer a uma nação significa herdar um passado de valorização da diversidade étnica e igualdade social. Bom, isso aqui não é uma identidade colonial, é uma identidade nacional. O Brasil já está independente, tá? Repara que a data das duas imagens, ó. 1861 e 1888. Essas pinturas são feitas durante o Império. Então, olha só. Essas pinturas inseriam-se em políticas de memória que construíram e traduziram valores fundamentais das identidades nacionais. Elas ensinavam sobre as origens da nação e estabeleciam referências identitárias para os cidadãos. Sim, é a construção da narrativa que interessa ao Estado, por exemplo. Então aqui é a alternativa D. Sensacional essa questão aqui, muito boa. Tá? Vou deixar aqui o card para a aula de marcos de fundação e refundação do Brasil, que eu falo inclusive dessas imagens, porque esse tema, né, bicentenário da independência, tem outras efemérides, né, relacionadas a isso, pode ser que ainda apareça em algum outro vestibular, vale a pena dar uma olhada. Questão 61, greve de 1917, também outro assunto que a Unicamp gosta muito, né? Porque tem a participação do movimento operário, né? Aqui na Unicamp a gente tem linhas de estudo muito fortes, né? De história do trabalho. Na greve de 17 em São Paulo, os conflitos propagaram-se a partir do cotonifício, que é um lugar que produz, né, ali tecelagem de algodão, né? Cresp, cerca de 2.000 trabalhadores em pouco tempo congregaram 50.000 pessoas numa cidade de 400.000 habitantes, cara, gente pra caramba na proporção, né? Entre sociedades de classe, as quais eram combativas, políticas e identidade étnica, havia sido organizado em março daquele ano, pouco antes da eclosão da greve, o Comitê Popular de Agitação contra a Exploração das Crianças. Olha que interessante. Por meio de enquetes, reuniões e palestras, o comitê procurava revelar as relações de trabalho a que menores estavam sujeitos, jornadas extenuantes, graves acidentes. Nas notícias de jornais era comum encontrar casos como o de José, 12 anos, que teve o braço esmagado por uma máquina amassadeira na fábrica de biscoitos A Fidelidade. E Henrique Guido, de 8 anos, que teve os dedos decepados numa oficina na Barra Funda. Bom, então aqui, né, a gente vai falar basicamente da greve, mas o texto aponta para a questão do trabalho infantil, né? Com base no excerto e seus conhecimentos sobre a história do trabalho no Brasil, é correto afirmar que a. As mobilizações da greve de 17 tinham por objetivo implementar a consolidação das leis trabalhistas CLT, Base Legal da Igualdade Salarial entre homens e mulheres e crianças, reconhecida nos anos 1990. Não, porque a CLT é da era Vargas, não tinha como a greve de 17 ter como objetivo implementar a CLT. Então tá tudo errado. Em resposta à greve de 17, o presidente Venceslau Braz
instituiu no ano seguinte para a indústria brasileira a igualdade de salário entre homens e mulheres e torna ilegal o trabalho infantil no setor têxtil em todo o país. Também não apostaria, não apostaria nisso, né? Porque trabalho infantil é um negócio que a gente só foi discutir no Brasil muito recentemente, né? Cueca, então não tá muito fora, né? C. A greve de 17 foi impulsionada, entre outros fatores, pelos baixos salários, sempre, né? Não obstante o cenário de alta inflação, multas contra os trabalhadores, acidentes, jornadas extenuantes, falta de regulamentação do trabalho de menores. Parece boa essa C. D. Na época da greve de 17, o trabalho das crianças nas fábricas era considerado ilegal. O trabalho infantil foi regulamentado posteriormente por Getúlio Vargas por meio das leis trabalhistas. Não, não era ilegal o trabalho infantil. E interessante, na época do Vargas, e esses dias eu encontrei do meu avô, quando eu estava na casa dele no Rio de Janeiro, mexi nas coisas dele, meu avô já é falecido, o meu avô teve uma carteira de trabalho do menor. O Vargas introduziu a carteira de trabalho, né, para regulamentar as relações trabalhistas e criou uma carteira de trabalho específica para menores de idade. Né, tinha que estar na escola, tinha que trabalhar menos horas, ela era diferente, né, a capa era vermelha, a carteira de trabalho, para quem, né, já viu uma, era azul, né, então daqui a pouco vai ficar extinta, né, daqui a pouco a gente vai ter que mostrar isso em museu, né, olha, isso era uma carteira de trabalho, né, porque vai todo mundo virar um tipo de Uber. Então aqui a C é melhor, né, e meio simplona, né, a resposta genérica, quase toda greve é impulsionada por esse tipo de problema, né. E vamos aqui para 62, ó, senão esse vídeo vai ficar muito longo. Como pode um povo vivo viver nessa carestia? Como poderei viver dia e noite, noite e dia com a barriga vazia? Como pode um operário viver com este salário? Como pode a criançada estudar sem comer nada? Programa oficial do abaixo-assinado Movimento do Custo de Vida. Ó, data 78, ó, ditadura militar, né? Então aqui a carestia. Carestia é quando tá tudo tão caro, né? Que as pessoas começam a ter escassez, não conseguem comprar comida, né? Aqui, ó, fala de barriga vazia, né? Como pode um operário viver com esse salário, quer dizer, o salário baixo, né? Como pode... Então, tá falando de fome, miséria, pobreza, né? A letra acima foi utilizada pela campanha coordenada pelo Movimento Custo de Vida, iniciado por mulheres das periferias da cidade de São Paulo em 1978. Sobre as lutas por melhores condições de vida durante a década de 70, na ditadura militar, é correto afirmar que... Então vamos lá. O movimento do custo de vida foi organizado para protestar contra as políticas econômicas e sociais da ditadura militar que provocaram arroxo salarial e inflação. O que é arroxo salarial? O salário não reajusta. E aí a inflação vai consumindo esse salário. E por que isso? Porque durante a ditadura militar, uma das formas, né, de viabilizar o crescimento, inclusive, do Brasil, era aquela máxima do Delfim Neto, né, de deixar o bolo crescer para depois repartir. Ou seja, não poderia ter reajuste salarial, primeiro porque eles mentiam sobre o índice de inflação, segundo porque eles alegavam que você tinha que viabilizar primeiro a capacidade produtiva, ou seja, manter os salários baixos, em tese. As indústrias poderiam crescer e empregar mais gente, o que não é tão verdade assim. E aí, não, depois que a economia tivesse estabilizado, a gente reajusta o salário. Né? Isso é o famoso na volta a gente compra, de ministro da Fazenda, tá? Então, provavelmente é a alternativa A. Diante da impossibilidade de fazer protestos de rua, o movimento de custo de vida teve atuação por meio de letra de músicas, de duplo sentido para driblar a censura. Pô, mas isso aqui não tem duplo sentido nenhum, é o sentido mais óbvio, explícito. Depois de reunir cerca de 200 mil pessoas na Praça da Sé, em São Paulo, o movimento do custo de vida migrou para a luta armada. Não, aí já apelou, né? Luta armada em 78, não. Então tá errado. As comunidades eclesiais de base instaladas nas periferias das grandes cidades onde começou o movimento de custo de vida foram desmanteladas em 79. Não, as comunidades eclesiais de base, que é a base da Igreja Católica, vai ser inclusive o que vai dar origem ao PT depois.
tá? Isso é já da redemocratização, então não é que elas foram desmanteladas em 79, é no final da década de 70 que elas começam a ganhar relevância, tá? Então aqui era a alternativa A, né? Até porque é o item, vamos dizer assim, com um apelo mais direto, né, ao tema, né? Mas mais legal a questão, muito boa. Vamos ver aqui só uma coisa. Aqui da 66 em diante. Não, é ainda a história, é a última questão, porque aqui da outra já fala de geografia física, inclusive. 66, ó. Entre os debates dos governos do Mercosul, é importante destacar que existem instâncias de construção de memórias regionais. Essas experiências acompanham os processos de verdade e justiça que estão em andamento nos países para revisar, investigar e julgar crimes de lesa humanidade cometidos no passado pelo Estado. Nessa linha, os lugares de memória são instâncias que buscam transformar certas marcas a fim de evocar memórias e torná-las inteligíveis ou situá-las no contexto de um relato mais amplo. Tá. Adaptado de Mercosul, Instituto de Políticas Públicas e Direitos Humanos do Mercosul. Princípios fundamentais para as políticas públicas sobre lugares de memória. Ó, já vou fazer um comentário geral sobre essa prova, né? Interessante, né? Tratou várias vezes de construção de memória, né? E vai falar várias vezes de questões relativas à ditadura militar, né? Porque, ó, aqui tá falando de memória, a questão das imagens está falando de vínculo de memória, né? Aí volta lá na primeira. Então, assim, tem um eixo aqui, né? Bem interessante nas questões. A partir do exercício de seus conhecimentos, assinale a alternativa correta. Embora o Mercosul seja definido pela integração econômica, seus países membros também partilham experiências de ditaduras militares no passado. Experiências essas que constituem uma memória regional comum. Pode ser, porque ó, Brasil, Uruguai, Argentina, Chile, né, Paraguai, né, países que passaram por governos militares bastante violentos, inclusive, né? Então, pode ser. Vamos ver aqui as outras alternativas. A escolha de lugares de memórias comum no passado dos países membros do Mercosul pauta a agenda econômica de sua integração e baliza a construção de patrimônios edificados. Não, a agenda econômica do Mercosul não é pautada por essa memória coletiva, são coisas distintas, né? A reparação dos crimes cometidos pelas ditaduras militares dos Estados-membros do Mercosul se tornou possível com a criação de instâncias jurídicas supranacionais que julgam violações contra a humanidade. Não, vamos lá. Primeiro ponto, o Brasil instalou a Comissão da Verdade, mas a Comissão da Verdade não teve políticas punitivas. A Argentina fez tribunais, inclusive agora tem o filme lá Argentina 1985 que é sobre isso. Então assim, cada país lidou com o seu problema à sua forma. O Brasil passando pano, né? Mas não são instâncias jurídicas supranacionais não. Ainda que novas, nota-se que o objetivo das políticas públicas de memória do Mercosul acerca dos traumas da ditadura é eleger um conjunto de patrimônios edificados para pacificar o passado. Não, porque no caso da Argentina você tem uma forma de punição, inclusive, né? O Brasil é que tem esse problema. E assim, não é um patrimônio edificável, né? É uma memória, é uma coisa diferente de um patrimônio físico, né? Então aqui, alternativa A, tá? Que fala esse trauma coletivo aqui dos países da América do Sul. E aqui da 64 em diante, galera, já é a questão de geografia. Então, ó, bota aí nos comentários como é que você foi na prova, se você tem dúvida de alguma questão que eu comento. Fora isso, pessoal, deixa o like, se inscreve no canal, ativa as notificações. Um abraço e até o próximo vídeo. Espero que vocês tenham ido bem na prova.